Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite para você que está aí na sua casa e uma boa noite para cada um que está aqui conosco no templo. Que alegria poder estar com os irmãos. A gente falou pela manhã que bênção que é poder estar de volta com os irmãos, mesmo em poucos, mas como é bom, depois de quase 6 meses estando aqui, nós do Ministério Louvor, domingo após domingo, ter os irmãos aqui junto com a gente é uma bênção para estar louvando ao Senhor. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, você na sua casa a abrir o seu coração para adorar e louvar o Senhor, e nós vamos cantar a Ele, a essa graça maravilhosa que nós fomos alcançados. Vamos louvar o Senhor com muita alegria, com palmas, com adoração ao nosso Deus nessa noite.
uma vez este refrão sobre essa graça maravilhosa do nosso Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Aleluia, somos filhos do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, pode sentar. Estamos aplaudindo ao Senhor. Tem que ligar o microfone, né, Pastor Valdo? Estamos aplaudindo o Senhor, estamos adorando ao Senhor com louvor, adoramos ao Senhor com palmas, adoramos ao Senhor com estilos variados. Essa é a Segunda Igreja Batista de Curitiba, uma igreja que adora o Senhor de várias maneiras. Que bênção a nossa igreja. Boa noite, igreja. Boa noite para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós nesta noite. Meus queridos irmãos, nós estamos dando boas-vindas, nós estamos muito alegres com você que está aí no culto presencial. Como eu gostaria de estar aí com vocês, como eu gostaria de estar aí, não vou poder abraçar, não é? Nós não estamos podendo ainda fazer isso, mas ou dar um olhar, não é? Cumprimentar, ver o rosto dos irmãos, estarmos juntos adorando ao Senhor aí seria ótimo, mas por causa da minha idade, eu não posso estar aí com vocês. Mas em breve, muito em breve, nós estaremos juntos louvando ao Senhor. Você que está em casa, que alegria, estamos já há quase 6 meses nesse estilo, não é? Nessa forma de culto online. E eu quero louvar a Deus por você que manteve-se firme até agora nessa pandemia, vai ficar firme. Vocês estão conectados com a igreja, domingo a domingo, quarta-feira nas lives, vocês que estão nas células, nossa igreja continua conectada. Estamos separados fisicamente, mas estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que é digno de receber a honra, a glória, a nossa adoração. Por isso, então, eu quero deixar com vocês alguns versículos da palavra de Deus, lá de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 11. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos então, nesse espírito de adorar aquele que é digno da nossa adoração. Participemos desse culto com todo o nosso ser voltado para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para te dizer nesse culto. Deus tem mensagens para o seu coração. Participe ativamente desse culto. Não participe passivamente, mas interaja, leia a Bíblia, cante conosco, louve conosco, ore conosco. Participe do memorial da ceia no final do culto. Se você ainda não preparou os elementos, prepare, não é? Prepare para que nós possamos, assim, no final, celebrarmos a ceia ao Senhor, que é uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Amém? Eu quero dar as boas-vindas a você que está
conectado conosco, ou quem sabe está presente aí no templo, mas que não é membro da nossa igreja, está nos visitando, está conectado conosco. Nós temos recebido pela internet visitantes de vários lugares, não é? No Brasil, fora do Brasil, várias pessoas têm conectado. Agora mesmo aí nós temos Pastor Levi, lá do Rio de Janeiro, conectado conosco. Tem o pessoal lá da família Cordeiro, lá de Cubatão. Tem a minha irmã Valdete, lá do Rio de Janeiro, que eu já vi aqui no chat, está aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Estou destacando minha irmã porque ontem foi dia do irmão, né? E eu tenho dois irmãos e uma irmã que são bênçãos na minha vida. Então, quero destacar a presença da Valdete conosco aí no culto dessa noite. Meus irmãos, eu quero deixar alguns lembretes para vocês. É o mês que nós vamos pensar em missões. E essa semana nós vamos ter culto de oração pró-missões, reuniões de oração de 7 às 8 da manhã e também das 18 às 19. Né? Então, pessoas disseram para a gente que elas têm dificuldade de estar de manhã, mas podem estar no horário mais tarde. Então, vamos ter esses dois horários, os links das reuniões serão divulgados nos grupos da igreja. Eu também quero lembrar você que o CAN está de volta, não é? O CAN está de volta. E o CAN, ele é a nossa estratégia da igreja para capacitar pessoas, para que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus, cresçam no conhecimento da palavra de Deus, cresçam no conhecimento da doutrina, cresçam, se capacitem para servir melhor ao Senhor. Então, no próximo dia 13, abrem as inscrições para novas turmas, todas online. Não fique de fora. Participe do CAN. Outra coisa que eu quero lembrar para os irmãos é a campanha de vacinação continua. Nós fizemos uma grande campanha, a conferência de fortalecer foi uma bênção, como Deus falou através do pastor Ricardo Kaplan sobre o cumprimento da missão. Nós temos que continuar cumprindo a missão. A campanha não pode parar. Nós não podemos viver de campanha. A campanha é só um insight, a campanha é só um estímulo, a campanha é só uma mobilização, mas agora vamos continuar. Cada célula convidando seus amigos não crentes, evangelizando, fazendo contato, e aqueles que frequentaram a célula na campanha, agora é hora de consolidar. Irmãos, nós precisamos continuar andando em missão. A missão que Deus nos deu de continuar ganhando almas para Jesus, de levando a palavra do Evangelho, de andando em missão com Deus na terra. Então, a campanha não continua, mas o espírito de cumprir a missão continua. Nós temos que continuar cumprindo a missão, tá certo? Então, não esqueça, líderes de célula, por favor, líderes de célula, eu conto com vocês. Vocês é que têm que puxar essa visão dentro da sua célula. Você tem que trabalhar essa visão dentro da sua célula, para que a sua célula seja uma célula que cumpra a missão. E toda a igreja envolvida nisso, claro. Eu também quero destacar aqui, nesse culto, a clínica de discipulado. Próxima sexta-feira, nós teremos a clínica no horário da noite. Então, 19h30. Então, nós normalmente, meus irmãos, nós fazemos essa clínica um sábado inteiro, mas online fica muito pesado, é cansativo demais. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós vamos fazer na sexta-feira, das 19h30 às 21h30, e no sábado vamos fazer a partir das 15 horas. Se eu estiver fornecendo alguma informação um pouquinho distorcida do horário de sábado, então não tem problema, eu aqui não estou visualizando o material. Então, sábado, então, às 15 horas, nós voltamos. Então, sexta à noite, sábado voltamos, e essa é a entrada no discipulado da igreja. Se você quer ser discipulado, se você quer discipular, se você quer entrar nesse cumprimento da missão, de atender essa ordem de Jesus, que discipulado não é uma escolha, discipulado não é uma opção, discipulado é um mandamento de Jesus. Vão e façam discípulos. Para fazer discípulo, tem que ser discípulo. Então,
participe da clínica. E como você faz isso? Ligue para a secretaria da nossa igreja ou entre em contato com o pastor Junão. Então, liga para a secretaria durante a semana, manda um WhatsApp para a nossa secretaria, manda um e-mail e vocês receberão toda a informação, tá certo? Então, está aí então a informação que você precisa, que nós precisamos sobre a nossa clínica de discipulado. Ok, meus irmãos? Então, vamos seguir em frente. Meus irmãos, nós temos sido muito abençoados nessa pandemia. É uma época difícil, é uma época de muitas restrições, muitas limitações, mas nossa igreja tem sido muito abençoada. Pessoas novas chegaram à nossa igreja. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje pela manhã, foi um casal na nossa igreja que conheceu a nossa igreja online, amou a nossa igreja, gostou da nossa igreja, já está frequentando nossa igreja online e hoje, pela primeira vez, foram ao templo. Pela primeira vez conheceram o culto no templo, mas já são membros da nossa família. Glória a Deus! Então, Deus tem nos abençoado bastante, Deus tem nos abençoado em todas as direções, não é? Então, eu quero agradecer a você, vamos continuar assim, Deus nos abençoando. Irmãos, agora nós vamos dedicar os dízimos e ofertas. Você que está aí na presencial, tem uma forma de você fazer isso. Se você ainda não fez quando entrou, você, para fazer isso agora, não aglomere, né? Um a um, deposite a sua oferta. E nós vamos agora consagrar já essas ofertas, aí depois, quando o louvor cantar, quando o louvor melhor ministrar, aí vocês façam isso com toda tranquilidade, tá bom? Eu quero dizer a você que é uma bênção ser dizimista, é uma bênção entregar as ofertas. Isso é um privilégio que Deus nos deu. É o privilégio de ser parceiro de Deus na sua obra. Deus não precisa de nós para fazer isso. Deus é o Senhor de todas as coisas, mas Ele nos dá a bênção, o privilégio de sermos parceiro dEle na sua obra aqui no mundo. A bênção de adorarmos ao Senhor também com os nossos bens, adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas, e dessa maneira, além de prestar uma adoração a Deus, nós estamos ajudando a obra missionária, socorrer os aflitos, a igreja cumprir suas responsabilidades, levar o evangelho. Que bênção, é uma bênção. Então, faça do momento de contribuição um ato de adoração ao Senhor, porque esse é o espírito do dízimo e da oferta na Bíblia. Amém? Então, esse mês, nós tivemos uma entrada financeira um pouco menor do que o normal. Então, eu quero apelar a você que fique firme no seu compromisso, continue firme como tem estado até aqui. Aí na tela, nós temos os dados da nossa conta bancária, que você pode anotar direitinho, tá bom? Então, nós vamos agora orar, agradecendo a Deus e dedicando. Pai Santo, nosso querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pelos irmãos que estão presencialmente no templo. Depois de quase 6 meses, voltaram ao templo para ali, junto com outros irmãos que estão ministrando já há algum tempo na tua casa, como o louvor, como o pessoal do som, do Ministério do Som, como a multimídia, como as câmeras, a infraestrutura de administração, os funcionários que dão todo o apoio, a administração, enfim, Senhor, existe todo um grupo que desde o dia 22 de março estão trabalhando, Senhor, com todo afinco para que a igreja funcione bem online. Nós louvamos a Deus por essas vidas. E também agora nós queremos agradecer por todos aqueles que têm continuado firmes, fiéis nas contribuições financeiras. Muito obrigado, porque não tem faltado nada à tua igreja. E, Senhor, agora queremos consagrar ao Senhor todos os dízimos e ofertas que chegaram até nós essa semana, que sejam, ó Deus, usados para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino, para socorrer os aflitos, para que a tua igreja possa cumprir suas responsabilidades, ó Deus, e abençoar muitas vidas. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor
todos os nossos irmãos e irmãs que estão com o problema do desemprego. Abra uma porta de trabalho, Senhor Deus, para que eles ganhem o sustento da sua família, para que eles ganhem o sustento próprio, para que eles possam, ó Pai, ter alegria no trabalho que tanto dignifica nós, seres humanos. Abre porta de trabalho para todos que se encontram desempregados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa verdade, que nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor, e Ele cuida de todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. E nesse momento, dízimo e oferta, você vai poder devolver ao Senhor nessa hora, enquanto nós cantamos esse hino, que segurança sou de Jesus. Desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Aleluia. Esse é o nosso momento de oração, esse culto da noite. Esse é o momento onde nós vamos entregar ao Senhor aquilo que está trazendo ansiedade ao nosso coração, aquilo que está trazendo aflição à nossa mente. Nós vamos entregar também ao Senhor motivos de gratidão, porque Ele é bom em todo tempo. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz assim: aquele que está no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois as palavras são verdadeiras, digna de confiança. Você confia na palavra do Senhor? Ele está fazendo nova todas as coisas. E aí você pode ter certeza de que haverá um novo momento. Momento que o Senhor preparou para você, para mim, onde nós vamos desfrutar da plenitude das bênçãos dele. Eu queria que nesse momento você pudesse colocar a mão no seu coração, num gesto de entrega, num gesto de confiança, dizendo: Senhor, fala ao meu coração nesse momento. Ministra, Senhor, no meu coração, porque eu necessito, Senhor, ouvir a tua voz. Eu queria que você se aquietasse nesse momento, pudesse desligar por alguns instantes de toda a preocupação, de toda a ansiedade, de todo o medo, de todas as coisas que possam trazer aflição a ti nesse momento, para que você possa ouvir a voz do Senhor de uma forma tão real, porque Ele está ao teu lado, Ele está presente na sua casa, está presente nesse lugar, aqui nesse culto. Vamos orar. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Deus, com o coração, a Deus, alegre, porque Tu és a nossa alegria. Estamos com o coração, Deus, apertado em relação às circunstâncias que estamos vivendo, a esse isolamento, a essas incertezas profissional, financeira, ó Deus, da saúde, Senhor. Mas nós não queremos, ó Deus, permitir que essas coisas roubem a alegria, Senhor, que temos em Ti. Que nós podemos ver, ó Deus, o Teu agir tão concreto, tão real nas nossas vidas, Deus, trazendo provisão, trazendo cuidado, Senhor. Nós pedimos que nesse momento, Senhor, Tu possa enxugar lágrimas, Tu possa segurar, pegar no colo pessoas que estão nesse momento, Senhor, abatidas. Levanta, fortalece, Senhor, socorre em nome de Jesus. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós queremos, ó Deus, ir até Ti nesse momento, Pai, ao Teu trono. Ó Deus, abrir nosso coração para Ti, dizer, ó Deus, que precisamos do Teu toque. Precisamos que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos tocar nesse momento, Deus. Trazer um vigor, Senhor, físico, uma restauração emocional, Senhor, um fortalecimento espiritual, Senhor. Nós queremos que a nossa fé, Senhor, rompa barreiras, as barreiras, Senhor, do isolamento. Nós queremos que a nossa fé rompa as barreiras da incerteza. Nós queremos que a nossa fé, Senhor, rompa, Senhor, a esse momento, Senhor, onde muitas vezes não sabemos, ó Deus, como será o amanhã, Pai. Mas nós temos certeza, Pai, de que contigo estamos seguros. Nós temos certeza que amanhã será melhor. Nós temos certeza e a esperança de um dia maravilhoso contigo, Pai. A Tua palavra diz que está fazendo nova todas as coisas. E nós queremos que a nossa vida também nós venhamos a desfrutar de novidade de vida, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, invada nossos lares nesse momento com a Tua paz. Traz harmonia, traz restauração, Pai, traz cura, em nome de Jesus. Mas acima de todas as coisas, ó Pai, a Tua presença é fundamental em tudo aquilo que nós fazemos, onde nós estamos. Por isso, Senhor, estabelece, ó Deus, a Tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Porque essa é a nossa bênção maior. Saber que em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti, Senhor, nós somos vitoriosos. Em Ti nós temos toda a provisão. Em Ti nós temos toda a sabedoria. Em Ti nós temos todo o discernimento espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que nada venha roubar o Teu lugar na nossa vida, de primazia. Obrigado, Senhor, porque a cada dia a Tua misericórdia se renova. Obrigado porque a cada dia nós podemos lançar o nosso fardo sobre Ti. E em troca recebemos amor, cuidado, tratamento. Não há outro igual a Ti, Pai. É isso que nós queremos declarar nessa noite. Obrigado. Nos abençoa, Pai. Nós queremos cultuar a Ti, queremos que o nosso culto chegue ao Teu trono com um aroma suave e agradável a Ti. E que Tu derrame bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite.
Toca nas nossas vidas. Nós necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Não sei quais são as circunstâncias que te trouxeram aqui nessa noite, ou você que está na sua casa, quais são as circunstâncias que você tem passado. Mas a gente vai cantar uma canção agora, e eu queria que quando nós cantássemos, principalmente o refrão dela, você pudesse cantar profetizando sobre a sua vida, de que não importa quais sejam as circunstâncias que você tem passado, você não deixará de louvar ao Senhor em nenhum momento, somente a Ele. Que você possa fazer isso como um gesto de fé nessa noite, meu amado, louvando ao Senhor independente de quais sejam as circunstâncias. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Que as mulheres adorem ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E os homens, Tudo que há em mim oferte a Ele. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. E todos juntos em uma só voz. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a
somente a ti, Jesus. Alegria ou na dor, somente a ti, Jesus. Aleluia, só a ti, Deus. Amém. Pode sentar. Louvado seja o Senhor. Não tem circunstância nenhuma que possa nos tirar da presença dEle, quando o nosso propósito é adorá-lo. Quando cheguei aqui na igreja e Ramon com sua equipe estava preparando-se para o louvor, eu lembrei de 2007 ou 2006, quando eu estava indo para o Rio Grande do Sul, ser preletor lá de uma atividade, e o preletor oficial foi barrado para entrar no Brasil. E quando eu cheguei lá, eu soube que eu era o único preletor, né? E aí o coração, que já estava apertado, ficou mais apertado ainda. E quando chegou na hora pouco antes de eu assumir a palavra, cantaram essa música. E eu desabei a chorar. E aí eu digo, eu tenho que chegar bem lá em cima. E a maneira de poder comunicar de uma maneira agradável foi perguntar qual a circunstância que te impede de adorar o Senhor, de caminhar na presença do Senhor, para que aqui tudo possa acontecer de uma maneira diferente. E isso foi muito bom. E na mesma situação de hoje, estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso e continuar louvando a Ele, porque é uma oportunidade de estarmos juntos novamente. Apesar da distância, somos um povo relacional que gosta de toque, de abraço, porque o nosso Jesus Cristo desceu do seu trono de glória para se relacionar com a gente, e de repente a gente está nessa situação. É uma circunstância estranha, mas uma circunstância que não pode nos impedir de adorar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Hoje, 4h30 da manhã, o despertador tocou e eu recebi uma ligação, porque lá na cidade de Hannover, na Alemanha, no estado do Brasil, não, na Alemanha, o Davi, uma criança que conhecia aqui na cidade de Teixeira Soares, estava se batizando. Seu pai, Marcelo, sua mãe, Oli, estão lá trabalhando naquela igreja e comentaram que o Davi se batizava hoje. Eu disse, liga para mim que eu quero participar do batismo. E 4h30 da manhã estava eu lá e Agi na cama ainda, e pela primeira vez eu fui para um culto de pijama. Estava de pijama ali participando daquele culto, e eu pude ver Davi descer as águas e cumprir uma das ordenanças do Senhor, como vamos fazer hoje com a ceia, e foi um tempo abençoador. E depois, para você conseguir desligar e dormir. Mas foi muito precioso, porque a pandemia trouxe algumas dificuldades, alguns distanciamentos, mas trouxe algumas bênçãos. A minha família, os meus irmãos estão agora participando do culto lá na cidade de Recife. Eu tenho o meu amigo Everson, que eu mando o link para ele lá na França. Mando o link para o Marcelo na Alemanha, mando para o pessoal dos Estados Unidos, pastor Lisandro, que já esteve aqui com a gente, pastor Paul, o pastor Eliel, a Lina, que já teve, a mãe da Hannah, que já esteve aqui no nosso meio. Então, são coisas boas para nós celebrarmos a esse Deus maravilhoso, de que, apesar das circunstâncias, das dificuldades, a gente continua louvando e adorando Ele, porque Ele é um Deus maravilhoso. É uma oportunidade de nós agora adentrarmos o mundo, porque outras pessoas vão participar, assistir esse culto, e ver essa mensagem, ver esses louvores, e adorar o Senhor. Por quê? Porque nós somos um povo que busca viver de acordo com a vontade do Senhor, porque hoje é tempo de esperançar. Essa palavra está no meu coração desde terça-feira, quando eu comecei a ler para poder fazer essa mensagem. E esperançar quer dizer o quê? Estar animado, estar alegre na presença do Senhor. E por sermos um povo do Senhor, que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, o que nós precisamos é esperançar todos os dias para que o nosso testemunho leve pessoas a conhecer a graça salvadora do Senhor. Nesse tempo, quando nós vamos celebrar o memorial da ceia, daqui a pouco, aqui e na casa de cada um dos nossos irmãos e as pessoas que estiverem conectadas, que coisa maravilhosa. Que Deus maravilhoso que nos oportuniza participar de um momento como esse, nos abençoa de um momento como esse. Então, queridos, vamos nos alegrar na presença do Senhor, vamos esperançar na presença do Senhor e continuar louvando a esse Deus maravilhoso para que essa graça salvadora que nos alcançou, através do nosso testemunho, nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Eu vou convidar você que está aqui a ficar de pé e abrir a sua Bíblia ou acessar no seu aparelho aí eletrônico, e nós vamos ler
o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 12. A carta de Pedro é uma carta muito gostosa. Eu recomendo você depois, agora nessa semana, pegar essa carta, ler, pesquisar a respeito, porque é uma carta que traz muita esperança. Quando Pedro escreve essa carta para esse povo aqui, desejando graça, que a graça de Deus fosse multiplicada na vida deles, Pedro escreve porque aquele povo estava passando por um tempo de dificuldade. Tinha perseguições políticas, tinha algumas dificuldades, como nós vivemos nos dias de hoje. E Pedro escreve para eles, para animá-los e para lembrá-los de que eles eram salvos em Cristo Jesus. Então, nessa noite, eu quero, junto com você, meu irmão, ler esse texto e encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração da certeza de salvação, porque Cristo Jesus nos amou primeiro e porque Ele nos amou. Nós somos o que somos hoje. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12, que diz assim na minha tradução: Louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Que Deus aplique a palavra dele no nosso coração. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade desse dia. Obrigado por essa esperança maravilhosa que temos no Senhor. Obrigado pela certeza da tua salvação. E quando estamos aqui reunidos no teu nome, nesse lugar e nos lares, queremos te pedir que o Senhor nos use e nos dê um tempo de graça na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. É uma carta muito rica, como eu já disse, muito abençoada, que traz muitos desafios, mas tenta lembrar aquele povo do momento que eles estavam vivendo, onde eles estavam firmados, e qual o motivo da sua fé. Qual a razão de nós estarmos aqui? Qual o motivo da nossa fé? O fato de nós não sermos consumidos é porque o Senhor nos ama. O Senhor mandou Cristo Jesus como presente para nos dar novidade de vida. E alguns escritores dizem de que, alguns teólogos dizem de que não foi Pedro que escreveu, porque é uma carta muito rica, e por Pedro ser um homem simples, um pescador, a eles atribuem de que talvez fosse Paulo, outra pessoa mais bem conceituada. Mas quando eu olho para as coisas que Deus faz por meio de pessoas simples, e dentro de todas as evidências que tem, foi Pedro que escreveu essa carta, dentro de um tempo onde havia muita dificuldade para aquele povo, e alguns dizem de que chama de Babilônia, mas é porque ele não podia falar diretamente que era Roma que estava causando tudo aquilo para que ele não fosse preso, mas reportando-se a uma situação que aconteceu lá em Gênesis, quando acontecia todas as situações. Então, é um texto maravilhoso que traz muitas informações, vale a pena pesquisar, olhar e desfrutar, ler, reler dentro de outras traduções e ver como o Senhor nos abençoa nessa palavra e traz alegria para o nosso coração.
E pensando em dar um tema, eu trouxe como tema, é tempo de esperançar, porque somos salvos por Cristo Jesus. É tempo de estarmos animados, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, apesar das circunstâncias que envolvem todo mundo. É tempo de nós vivermos a alegria da salvação, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam conhecer a graça salvadora do Senhor Jesus através da nossa vida. Porque nós somos o povo de Deus nesse tempo para poder levar essa graça salvadora do Senhor e anunciar esse evangelho que transformou a minha vida e a sua vida. Amém? Essa é a razão de nós estarmos aqui. É tempo de viver, nesse momento de pandemia, as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque o fato de não sermos consumidos é porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E Ele trouxe uma novidade de vida para nós. E algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos nesse tempo que temos aqui, antes de participarmos da ceia, primeira lição, as bênçãos de Deus estão à nossa disposição em Cristo Jesus. O texto diz do versículo 3 ao 5 assim: Bendito seja o Senhor bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grandeza e misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nada pode tirar a nossa salvação, amém? Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Então isso é motivo de nós louvarmos a Deus pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus. O novo nascimento que nos foi dado quando pela fé nós confessamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Pedro diz para aquele povo: se animem, se alegrem, porque a nossa salvação ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Ela foi comprada com preço de sangue, ela foi dada a nós. Então é motivo de nós vivermos essa esperança viva em nossos corações e desfrutarmos dessa herança que Ele nos concedeu, conquistada ali na cruz, para que possamos viver esse novo tempo que Ele traz para nós. Hoje é tempo de que, apesar das lutas, das dificuldades, apesar do que vem acontecendo por causa da pandemia, nós estamos alegres no Senhor, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Nós nos depositarmos nele, nós confiarmos nele e nos lançarmos diante do seu altar, para que nós possamos desfrutar dessa alegria, apesar de todas as lutas. Eu, dentro das minhas dificuldades, a minha esposa é enfermeira, e todo dia, quando ela acorda de manhã, que sai para a unidade de saúde ali para trabalhar, eu digo: Deus protege ela e guarda ela. Porque se eu for me deixar tomar pelas circunstâncias no ambiente onde ela está envolvido, eu vou passar o dia todinho com temor, e quando o telefone tocar, que eu ver que é ela ligando para mim, eu vou me desesperar e vou estar com medo. Será que ela contraiu? Será que é algum problema? Quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, porque as bênçãos dele estão à nossa disposição, é nós olharmos para essas bênçãos, vivemos essas bênçãos e focarmos nessas bênçãos, para que nós possamos desfrutar a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força nos dias de hoje. Nós somos o povo de Deus para passar essa alegria para o Senhor. Quando eu conversava com o Marcelo, antes de ontem, a respeito do batismo do Davi, hoje, 4h30 da manhã, ele disse: China, eu disse: não, vai ser 2h30 da tarde. Ele disse: não, China, é 5 horas a menos, é diferente. Quando aí é 2h30 da tarde, aqui já é mais tarde, vai ser 4h30 da manhã. Eu disse: não tem problema, mano, dá para a gente estar presente. Quando é que eu poderia estar lá no batismo do Davi na Alemanha e estar hoje à noite aqui pregando? Nunca. Mas a pandemia trouxe uma proximidade de pessoas que estão distantes por meio da tecnologia. Isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. É motivo de celebrar. Tem as limitações, tem as dificuldades, mas o Senhor, que pode todas as coisas, é o Deus da criatividade, nos traz essa oportunidade de nos aproximarmos de pessoas que estavam longe, por meio da tecnologia, para que a gente possa celebrar a alegria do Senhor. É tempo de esperançar. Anime-se em Cristo, porque o melhor ainda está por vir, amém? O melhor está por vir, porque o Senhor, o nosso Senhor, Ele morreu morte de cruz para que nele nós tivéssemos vida e levássemos essa vida de uma maneira tal de que as pessoas que estão ao nosso redor sejam influenciadas por essa alegria e por essa salvação. Não é uma alegria fingida, mas uma alegria verdadeira, porque somos salvos em Cristo Jesus e nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui vivendo um tempo de passagem porque a nossa pátria é no céu. O texto diz que nada pode
nos separar dessa salvação em Cristo Jesus. Segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos, do versículo 6 ao 7, ele diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Irmãos, temos visto pessoas que amamos partindo para viver eternamente na casa do Pai. A morte está batendo na porta, a enfermidade está batendo na porta. Mas a gente pode tirar desse texto a lição de que viva o novo de Deus conquistado por Cristo Jesus. Por isso que é urgente nós anunciarmos a graça salvadora de Jesus. Por isso que é tempo de vacinação, de imunizar as pessoas contra o pecado, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor dele. Viva o novo de Deus conquistado por Cristo, porque toda a luta e desafios que vivemos nos dias de hoje será recompensado pelo Senhor quando nós formos exaltados nele na glória final. A nossa missão como povo de Deus hoje aqui é viver a alegria do Senhor, é falar do amor de Jesus para as pessoas, é compartilhar da graça salvadora do Senhor. A alegria do Senhor pela salvação que nos conduz a ter certeza da vida eterna e que jamais seremos separados do nosso Pai. É por isso que é tempo de esperançar, é tempo de se animar e é tempo de animar as pessoas que estão ao nosso redor, falando da grandeza do amor de Cristo, para que também eles possam ser alcançados por essa salvação e, apesar das circunstâncias que envolvem esse tempo, a gente ter a certeza de que o nosso Senhor está cuidando de tudo. O texto diz de que o ouro, ele nos prova como ouro. O ouro vai a uma temperatura de 1000 graus para poder ser limpado das suas impurezas e se tornar esse metal tão precioso. E aí ele faz uma comparação dizendo assim, que nós somos mais valiosos do que esse ouro, porque nós somos o povo do Senhor, comprado a preço de sangue. É por isso que é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Quando Pedro escreve para os irmãos ali daquele tempo, ele está dizendo, foque na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Foque na salvação que alcançou vocês, para que vocês possam caminhar em liberdade no Senhor. Para que vocês possam vencer tudo aquilo que o Senhor deseja e no tempo de vocês possam influenciar as pessoas que estão aqui. Não desanimem. Caminhem debaixo da graça salvadora do Senhor. Não deixe que as circunstâncias da vida possam te tirar do foco para o qual você foi salvo. Não deixe. Hoje pela manhã, pastor Junão falava aqui dos poços, né? Que abria lá para poder trazer vida para alimentar. E quando vinham as dificuldades, o povo tomava e foi dando nome a cada poço lá, no sentido porque Deus caminhava com ele não desistiu das situações. Nós somos o povo de Deus desse tempo, para poder influenciar a nossa geração. E o que será que vão dizer de nós daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar? O povo que vivia a alegria do Senhor, apesar das circunstâncias. O povo que falava do amor do Senhor, apesar das circunstâncias. O fato de não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs na nossa vida. Amém? E porque essas misericórdias se renovam, a gente tem que olhar para o Senhor, ir para debaixo da sombra da cruz, porque é o lugar de esperança, é o lugar de vida. Foi o lugar onde o Senhor venceu a morte e todas as circunstâncias, para que neles nós pudéssemos caminhar com alegria. Estamos vivendo um tempo de confinamento, sim. Estamos vivendo um tempo de dificuldades, sim. Mas um tempo de crescer na presença do Senhor, na comunhão do Senhor, na intimidade do Senhor, para que nós possamos fazer nesse tempo diferença. Hoje é tempo de esperançar, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Terceira lição que eu quero tirar desse texto para a gente, está ali no versículo 8 e 9, que diz assim, mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. A terceira lição que eu quero tirar desse texto é: a nossa salvação deve ser motivo da nossa alegria para testemunhar nesse tempo presente. Porque quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós vencemos a morte pela fé. E a nossa confiança e a nossa alegria deve estar neles. E como discípulo de Jesus, o que nós precisamos fazer
é caminhar por aí vivendo esse amor, vivendo essa salvação, anunciando essa salvação, falando dessa alegria. Essa é a nossa maior mensagem, o nosso testemunho, a maneira como nós caminhamos na presença do Senhor. Eu quero agradecer publicamente a manifestação de carinho da igreja. No dia 31 de agosto eu completei 58 anos, né? Mais 2 anos eu vou poder colocar naquela vaga ali de idoso, né? Logo chega, só faltam mais 2 anos, né? E há 6 anos atrás, no dia 1º de setembro, eu fiz uma cirurgia que teve todas as complicações do mundo. Então, eu hoje tenho 6 anos de idade, porque Deus me deu uma nova vida novamente. Eu passei por um centro cirúrgico que caí naquelas estatísticas de que 100 pode dar problema, e a minha deu problema. Só para ser bem breve, eu morei 5 dias na UTI, fiquei 8 dias internados, tomei 8 bolsas de sangue, ia tendo uma parada cardíaca, tive um desmaio, e foi um tempo assim desastroso. Mas todo o tempo que eu estava naquela UTI do Hospital das Nações, a alegria do Senhor, que era a minha força, estava presente na minha vida. As enfermeiras, médicos, todo mundo que cuidou de mim ali não viu em momento nenhum eu reclamando do Senhor, mas aproveitando da oportunidade para falar do amor e da grandeza da salvação do Senhor na minha vida. Porque quando o Senhor é a nossa alegria, quando nós precisamos testemunhar do amor do Senhor e confiarmos no Senhor e vivermos a graça salvadora do Senhor, por mais que as circunstâncias sejam adversas, tudo o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Apesar das lutas, dos desafios, o que a gente precisa fazer é confiar no Senhor e saber que Ele continua no controle de todas as coisas. Porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus que se importa, que desceu do seu trono de glória para vir aqui habitar entre nós e promover um tempo novo nas nossas vidas. É por isso que é motivo de nós estarmos alegres na presença do Senhor. Quando Pedro escreve para aquele povo, diz: os profetas não tiveram o privilégio que vocês estão tendo, de terem caminhado, de ter vivido as coisas. Mas eles creram e tudo que foi escrito, tudo que foi dito, é para nós, é para vocês, é para nós do tempo de hoje também. Então, queridos, hoje é tempo de esperançar no Senhor, é tempo de animar-se no Senhor, apesar das circunstâncias, para que essa grandeza, esse amor que nos alcançou, a gente possa caminhar na presença dEle, como diz o texto, a gente possa focar a nossa fé e a nossa vida na salvação que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Eu tenho vivido a pandemia com muita tranquilidade e muita paz no Senhor, apesar de todas as circunstâncias, porque eu sei em quem tenho crido e sei onde a minha vida está firmada. Então, hoje é tempo de esperançar. Quarta e última lição que eu quero trazer desse texto aqui é: seja você nos dias de hoje um anunciador das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Do versículo 10 ao versículo 13, ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontam o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiriam àqueles sofrimentos. A ele foi revelado que estavam ministrando, mas não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiavam observar. Os profetas Isaías, Jeremias, vários textos do Antigo Testamento falam da vinda de Jesus Cristo, anunciavam Jesus Cristo como Salvador. Anunciavam e falavam. E quando Deus faz aquele tempo de silêncio, de mais de 400 anos, e aí vem o Novo Testamento, João Batista fica ali anunciando, outros aguardando a chegada de Jesus, e quando o Messias chega, ele vem para trazer salvação, ele vem para trazer vida, ele vem para trazer reconciliação, ele vem para trazer um tempo novo. Eu gosto muito do texto de Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que Pedro está dizendo aqui para esse povo é: olha só, viva a esperança viva do Senhor.
Olha qual é a razão da vida de vocês. Busquem forças no Senhor, caminhem na presença do Senhor. Os cristãos daquele tempo sofriam a perseguição e Pedro procura animá-lo. Pedro procura levar eles a focar na verdadeira razão do nosso viver aqui nessa terra. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E a nossa passagem deve ser cumprir a vontade do nosso Deus. Devemos ser cristãos que pregam o evangelho do Senhor. E o momento é bom para vivermos a cruz de Cristo. O momento é bom para nós anunciarmos a salvação de Cristo Jesus. É um tempo onde a enfermidade, onde o medo, a solidão, tantas coisas ruins têm invadido a vida de pessoas e têm assustado pessoas e têm aprisionado pessoas. Mas nós temos a esperança viva que é Cristo Jesus, que liberta e traz novidade de vida. Por isso que hoje é tempo de esperançar, porque Ele vive. Por isso que hoje eu posso dizer que podemos crer no amanhã, porque Ele está vivo. E porque Ele vive, nós podemos orar, nós podemos olhar, nós podemos caminhar, nós podemos viver com a certeza de que onde nós estivermos, nós estaremos com Ele. É por isso que hoje é tempo de viver a alegria do Senhor. Viva nesse tempo com a bênção da salvação do Senhor na sua vida e alegre-se por essa bênção que te alcançou. Viva nesse tempo o novo tempo que o Senhor trouxe para você por meio da fé professada em Cristo Jesus, para que em meio às lutas você possa ter a certeza do cuidado do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Viva para o louvor da glória do Senhor, testemunhando do seu amor para aqueles que estão ao seu redor, no trabalho, aonde você vai, aonde você estuda, na sua casa, para os seus familiares. Viva esse tempo testemunhando do Senhor. Viva nesse tempo anunciando a salvação do Senhor Jesus Cristo para imunizar aqueles que ainda não foram vacinados. Hoje é tempo de esperançar. Hoje é tempo de se alegrar na presença do Senhor e viver o louvor da glória do nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vamos logo mais celebrar a ceia do Senhor, para lembrar daquilo que Ele fez por nós e a razão de nós estarmos aqui. Hoje é tempo de louvar a Deus, porque o Espírito do Senhor habita nas nossas vidas. Amém? Eu vou convidar você a ficar de pé. Fazia tempo que a gente não podia dizer isso aqui, né? Porque falava para os bancos, né? E assim, coloque-se diante do Senhor nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque as suas lutas, os seus desafios que você tem vivido nesse tempo. Tem famílias que estão vivendo o tempo do desemprego. Tem famílias que estão vivendo o tempo da enfermidade. Tem famílias que estão vivendo o tempo da espera de acontecer alguma coisa diferente para que o normal ou o quase normal possa vir a voltar. Mas quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor e lançamos nossa vida diante do altar do Senhor, o que Ele nos chama nessa noite a fazer é depositar a nossa esperança nele. Porque Ele nos regenerou, Ele nos salvou para uma esperança viva. Uma esperança viva e vivermos, desfrutarmos de tudo aquilo que Ele resgatou para nós por meio da cruz. Aqui ainda nesse tempo. Eu vou orar e depois que orar, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, vou passar a palavra para o pastor Valdo e ele vai fazer o memorial da ceia. Mas antes eu quero orar com você, para que você viva a alegria do Senhor apesar das circunstâncias. Porque os desafios, eles existem, mas os desafios desse mundo não podem e não devem tirar a alegria da nossa salvação, nem a alegria de viver para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor. E quando estamos aqui reunidos nesse lugar e espalhado aí, Pai, pelo Brasil e pelo mundo, visita cada um agora nesse momento e renova no seu coração a esperança viva da ressurreição que nos trouxe paz, nos trouxe libertação,
e nos trouxe salvação, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela tua alegria. Esta é a minha oração. E eu te peço que essa semana seja semana de vitória e seja tempo de esperançar, porque Cristo vive, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Você pode sentar. Pastor Valdo está com a palavra. Dando início, então, a esse momento de ceia, o louvor vai nos dirigir numa ministração de louvor agora. Eu quero convidar você que está em casa, você que está aí no templo, você que está no templo, receber um kit contendo o pão e o suco de uva. Você que está em casa, deixe os elementos bem preparadinhos no lugar certo. Enquanto os irmãos estão ministrando louvor, nós vamos então, logo após o louvor, ministrarmos aqui juntos o memorial da ceia do Senhor. É tempo de esperançar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, E eu quero deixar com vocês, nesse memorial da ceia do mês de setembro de 2020, esse versículo que diz assim, Romanos 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Meus irmãos, a ceia instituída por Jesus na noite anterior à sua morte, no dia em que foi traído, Jesus, ele instituiu o memorial da ceia para que a igreja dele, para que a igreja do Senhor, por todo o tempo, até que ele volte, até que ele venha, possa ter esse momento especial para trazer a memória, para trazer a mente, para relembrar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela é o feito maior. Hoje a palavra do pastor China, a mensagem, falou de esperançar, falou de alegria, falou de desfrutar da alegria da salvação, dos benefícios da salvação. E o interessante, quando nós pensamos hoje, nesse momento, nesse mês aqui que celebramos a ceia, é que houve um feito maior que gera feitos adicionais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que fez o feito maior, aquele que entregou o seu próprio filho, aquele que deu a maior prova de amor pelo ser humano, fez o feito maior. Esse que fez o feito maior, ele também é capaz de fazer os feitos adicionais. Ele que fez o feito maior, que foi entregar o seu filho em nosso lugar, ele é capaz de fazer os feitos menores, muito mais ainda. Ele é capaz de fazer os feitos adicionais e de graça. Meus irmãos, aquele que fez o feito maior, que foi entregar o seu próprio filho, é esse que também faz os feitos menores. Se ele fez o maior, se ele por amor fez o maior, como também não deixará de fazer os feitos menores? E ele tem feito. Especialmente nesse tempo de pandemia. Ele tem cuidado de nós. Cuidar de nós não é o feito maior de Deus. O feito maior de Deus foi dar o seu próprio filho por nós na cruz do Calvário. Tem muita gente que só se preocupa no feito menor. Mas não esqueça que há um feito maior.
O versículo diz que ele não poupou o seu próprio filho. Esse é o feito maior de Deus. E se ele fez o feito maior, também, consequentemente, ele também fará os feitos menores. Ele deu o presente maior, também dará os presentes menores. Ele deu a dádiva maior, também ele vai acrescentar as dádivas adicionais. E hoje eu quero destacar aqui o cuidado. Essa dádiva menor, que é o cuidado, Deus não tem deixado de cuidar da sua igreja. Deus não abandona a sua igreja. Deus não abandona o seu povo. O apóstolo Pedro, ele disse: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de vós. Então, nesse momento, ao tomarmos do pão, não é? Tomarmos do pão e ao tomarmos do cálice, nós vamos estar relembrando o feito maior. Ele deu o seu próprio filho, ele entregou o seu próprio filho. Mas também vamos trazer à memória os feitos menores. Deus tem nos abençoado e como tem nos abençoado. Ele tem cuidado, ele permitiu você chegar até aqui e participar desse momento. Então, nessa noite, tome do pão e tome do cálice, trazendo à memória o maior de todos os feitos, Cristo ter sido entregue por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para uma esperança eterna, para nos dar uma eternidade com ele. E os feitos menores estamos experimentando a cada dia. E nesse mês eu estou destacando o cuidado de Deus. E de graça, pela graça, e para todos que se apropriam do feito maior. Todos que se apropriam do feito maior pela graça, também pela graça e de graça, desfrutam dos feitos menores. Cheguemos diante de Deus para esse momento de celebração da ceia, com muita alegria no coração, cheio de esperança. Hoje é dia de esperançar, porque o feito maior já foi executado. O maior presente, a maior dádiva já foi dada. E aquele que é capaz de dar uma dádiva daquela, como não será capaz de dar as outras? Confie em Deus. Deposite sua esperança no Senhor. Se você está nos assistindo nesta noite, se você está abatido, você está com alguma dificuldade, você tem andado com muitas debilidades, nessa noite, fortaleça-se no Senhor. É noite de esperançar. É noite de relembrar, olha, aquele que fez o fato maior, aquele que permitiu o feito maior, também permitirá os feitos menores. Confie nele, confie nele. Então eu quero, nesse momento em que nós vamos celebrar o memorial da ceia do Senhor, participar desse momento, trazer à mente o que Cristo fez por nós. Eu só quero pedir a você que agora feche os seus olhos onde você está. Agora, onde você está, em casa ou aí no templo, feche os seus olhos, para que nós possamos, nesse momento, celebrar o memorial da ceia do Senhor. Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Agradeça o Senhor pelas muitas manifestações da graça dEle na sua vida. Agradeça ao Senhor por ter morrido em seu lugar na cruz do Calvário. Agradeça ao Senhor por ter permitido Cristo vencer a morte e ter ressuscitado. Aí no seu lugar, onde você está, agradeça ao Senhor. Então agora eu quero ler com você a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem,
comam em memória de mim. Então, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos em memória de Jesus. Semelhantemente, diz o texto, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus. Nosso Deus e nosso bendito Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa noite tão preciosa, esse culto tão inspirador, onde, Senhor, os louvores chegaram à Tua presença e também nos ajudaram a chegar à Tua presença. Muito obrigado por esse time de louvor. Muito obrigado por esses irmãos e irmãs. Muito obrigado pela palavra trazida pelo pastor China, pela oração feita pelo pastor Junão. Muito obrigado por todos que estão ali no templo, Senhor, servindo, ministrando, para que esse culto pudesse ser realizado. Queremos te agradecer nesse momento, de uma maneira tão especial, pelo presente maior, pelo feito maior, que é Jesus Cristo, ter morrido na cruz em nosso lugar e ter ressuscitado ao terceiro dia. Ah, Deus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Mas também queremos te agradecer pelos muitos feitos menores. O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem manifestado cuidado pelo seu povo. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Continue cuidando da sua igreja. Nos dê uma semana, Senhor, sobre os teus cuidados. Abençoe cada um que ouviu a tua palavra nesta noite. Se tem alguém que está nos ouvindo nesta noite, se se apresente maior, do feito maior que é Cristo, que faça agora, que Senhor, ou seja no templo, ou alguém em casa agora, onde quer que ouviu essa palavra, que possa agora se apropriar da dádiva maior, se apropriar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso Brasil e nos livre, ó Pai, desta pandemia. Ó Pai, nos livre, Senhor, e que a descoberta da vacina, Senhor, possa vir em tempo recorde para abençoar o mundo, Pai. Nós te pedimos. E agora, que o amor do Senhor, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado no templo. Eu não vou esquecer disso de jeito nenhum. A pessoa que está do seu lado no templo, diga para ela: tenha uma semana, mas sem se aproximar. Fala assim de longe. Tenha uma semana na graça e na paz de Cristo. Da onde você está, olha para a pessoa do seu lado e faça um sinal para ela assim, ó. Tenha uma semana na graça e na paz de Cristo. Dá só um tchau assim para ela. E siga as orientações que serão dadas aí. Meu irmão aí na sua casa, diga também um para o outro, tenhamos uma semana na graça e na paz de Cristo. Antes de sairmos, eu só quero lembrar uma coisa. Nossa live quarta-feira será com o ex-pastor da nossa igreja, não é? Será o pastor Marcos Calisto, que foi pastor da nossa igreja durante 8 anos no passado. Então, ele vai nos trazer a palavra na live. Quero convidar todos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.